ódio atrai mais ódio, amargura. Então é muito importante a gente cuidar do que está guardando. E eu quero deixar 3 dos vários conselhos de Salomão. Ele deixou 3 conselhos no capítulo 10 do seu livro de Provérbios que eu considero fundamentais para a vida. Nós estamos em pleno 2024, o mundo está indo de mal a pior. Você percebeu que o mundo está piorando? O mundo, não estou falando na sua vida não, a sua vida vai melhorar, fique tranquilo. Mas o mundo está piorando. A terceira guerra é iminente, vai acontecer. Os países não estão conseguindo mais se comunicar. A economia não é do Brasil não, mundial. O brasileiro adora falar mal do Brasil, nunca viajou para fora, não tem a mínima ideia do que está acontecendo nos outros países, fica falando mal do Brasil. Ó, deixa eu te falar uma coisa, não fala mal do teu país não. Você declara imposto aonde fora do Brasil? Nenhum lugar? Então como é que você fala que o imposto no Brasil é um absurdo? Você declara nos Estados Unidos? Eu declaro também. Eu sou bitributado, eu pago no Brasil e nos Estados Unidos. É um absurdo pagar imposto nos Estados Unidos. Tudo nos Estados Unidos é lucro real. Está na tua conta, eles consideram como lucro e já debitam. Aí você vem, nunca declarou imposto fora do Brasil e fala, o Brasil rouba muitos impostos. Tu paga imposto aonde para falar um negócio desse? Então eu vou te ensinar uma coisa. Nunca julgue o que você não tem experiência para julgar. Fecha a tua boquinha matraca de ficar falando mal do que você está comendo. Falar mal do teu país é cuspir no prato que você está comendo, porque é esse país que está te sustentando. É esse país que permitiu você abrir o teu negócio. É aqui que você está criando tua família. Eu não estou falando que você tem que ser patriota, defensor, não é isso que eu estou falando, não. Só não fala mal do que está te alimentando. Isso vale para tudo. Não fala mal da tua família. Toda família tem problema, eu sei que a tua tem, a minha também tem, todo mundo tem, só que você nunca mais vai vir aqui detonando minha família. Porque eu estou resolvendo os problemas e não falando mal. Você tem que escolher qual lado você está, do lado que resolve ou do lado que expõe. Então Salomão, ele vai nos dar aqui 3 conselhos no capítulo 10 que vão colocar nossa vida em ordem. O primeiro conselho, os sábios acumulam conhecimento, escondem, guardam sabedoria. Mas a boca do insensato é um convite à ruína. Primeiro conselho de Salomão, de tudo que você tem que guardar, guarda a sabedoria, guarda o conhecimento. Não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ressentimento, não guarda ódio, não guarda amargura. Isso o mundo vai te oferecer todo dia, você só não pode guardar. Vai ter gente para te xingar todo dia, gente para te bater, te falar mal, hater para te atacar, todo dia vai ter. Agora, se você vai botar no coração, é uma opção sua, porque a orientação de Salomão é, quer acumular alguma coisa no coração, quer guardar alguma coisa, guarda conhecimento, guarda sabedoria. Porque se você fizer isso, você nunca vai ser um insensato. O que o insensato faz? Usa a boca para a própria ruína. Quantas pessoas perderam um bom negócio porque falaram demais? Quantas pessoas perderam o seu casamento, perderam o amor da sua vida porque contaram um problema que expôs o casamento? Quantas pessoas perderam amizades, perderam oportunidades, perderam emprego porque usaram a boca para falar mal do chefe, chegou na... Era só brincadeira, mas chegou na boca, no ouvido do chefe e ele mandou embora. Ou seja, quem não acumula sabedoria usa a própria boca para se autodestruir. O controle das tuas palavras, o controle do que você fala, vem pelo conhecimento acumulado. Se você não paga o preço de acumular conhecimento, você nunca consegue controlar o que fala. A sua boca é dominada pelo estado da sua mente. A sua boca, ela é dominada pelo estado da sua mente. Aliás, o versículo bíblico diz que a boca fala do que o coração, que é a mente, né? Do que o coração está cheio. Então você tem que selecionar muito o que entra na sua mente, ou coração, porque o coração na Bíblia é a mente, ou seja, a sede das emoções, não é o músculo, o coração. A Bíblia cita a palavra coração mais de 946 vezes como sede das emoções, do tipo, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Está falando, guarda as tuas emoções. Enganoso é o coração do homem. Não estou falando que enganoso é o músculo do teu coração. Enganoso é os teus sentimentos, as emoções. Então a palavra, usa muito a palavra coração como sede das emoções. Ou seja, hoje a gente entende, por causa da neurociência, que está falando da mente. Então, se você tem que botar algo na tua cabeça, coloca conhecimento e sabedoria, porque isso vai fazer você medir suas palavras e você não vai provocar sua própria ruína. Além de ter resposta boa para tudo, além de ter sabedoria para tomar decisões, se conectar com pessoas certas, se afastar das erradas, você ainda vai usar a sua boca para prosperar e não para se arruinar. Segundo conselho de Salomão, quem entendeu primeiro? Agora que você entendeu, quem vai praticar isso?
Tem certeza? Porque a tua vida vai melhorar tanto se teus pensamentos melhorarem. O teu futuro vai melhorar tanto se as tuas palavras melhorarem. Tudo melhora quando mente e palavras melhoram. Quem acredita nisso? Segundo conselho de Salomão, está no versículo 19. Quando você fala muito, quando muitos são as suas palavras, você acaba pecando, acaba errando, acaba aumentando, acaba mentindo, acaba contando história que não é. Mas quem controla o que fala, quem controla a sua língua é sensato. Insensato é aquele que não é sábio, que não quer escutar ninguém, que fala qualquer besteira. Sensato é o cara que está no caminho da sabedoria, é a pessoa que está buscando esse conhecimento milenar, esse conhecimento divino. E uma pessoa que está buscando sabedoria, conhecimento divino, ela não fala muito. Tem gente que fala tanto que acaba contando o que não é para contar. Acaba falando da vida dos outros, e esse falar da vida dos outros vai estragar tantas amizades. E aí você quer carregar o peso de você ter sido o motivo de ter estragado a vida de alguém? Essa história não era para contar a ninguém, mas por que você contou? Estava falando muito. Aí vai acabando o assunto, você vai emendando uma história na outra. Quando vê, o assunto bom acabou, você já está no assunto ruim mesmo. Quem está entendendo? Nós precisamos aprender a controlar as palavras para o pecado não se fazer presente. O que é o pecado? Errar o alvo, errar a conversa. Eu não quero errar. Para não errar, eu tenho que falar pouco. Uma vez eu fui almoçar com uma das maiores autoridades eclesiásticas que eu reconheço, um dos maiores pregadores do mundo. Eu tive a oportunidade lá em Dallas, nos Estados Unidos, de almoçar na casa dele. Nós ficamos 4 horas conversando. E como a conversa toda foi em inglês, eu não falava muito. Afinal de contas, meu inglês é limitado. E aí, a maioria das perguntas que ele me fazia, eu respondia, oh, yes. Porque mais do que isso eu não conseguia desenvolver também, né? Ele falou, mas e o Brasil? Eu falei, oh, very good. Mandava um oh no início, né, para dar aquela emoção, e mandava um very good. Quando acabou 4 horas de conversa, só ele falou assim, estou admirado com a sua sabedoria. Aí o meu amigo que estava comigo falou, rapaz, que loucura, tu não falou nada. Eu falei, mas está escrito na Bíblia. Ele falou, o quê? A Bíblia está escrito assim, ó, até o tolo quando se cala, se passa por sábio. Não sabe o que falar? Cala a boca, fica só escutando. Vamos falar, nossa, que inteligente essa pessoa. Tem gente que vai gostar de você só porque você falou pouco. Já viu gente que tem necessidade de falar? Entra numa conversa, quer falar quando está ganhando, o que está fazendo, quando não sei o quê. Gente tem necessidade de falar. Aí às vezes você não é nem orgulhoso, altivo, mas a pessoa que está te escutando fala, nossa, que altivez. Porque você falou de quanto ganha, falou quanto seguidor tem, falou quanto não sei o quê, e que não sei o quê. Você só está falando porque você queria se expressar. Você é falastrão, fala muito. Mas a pessoa que está escutando vai achar que você é orgulhoso. E vai espalhar para todo mundo. Aquele cara não, muito orgulhoso. Você só falou de você. Então Salomão, na sua sabedoria, diz, queridos, fale menos, porque no muito falar, acaba se errando. Repete comigo, no muito falar, acaba se errando. Você acaba cometendo transgressões, pecados na multidão de palavras. Mas aquele que modera seus lábios, aquele que controla o que fala é prudente, é sensato. Qual é o momento que mais você tem que controlar o que fala? Quem sabe? Quando você está nervoso. Que nervoso você fala umas coisas que vai se arrepender para sempre, mas já falou. O problema das palavras é que elas são como pedras jogadas em vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. O perdão não serve tanto, principalmente emocionalmente, depois das palavras. Porque já quebrou a vidraça. Você vai conseguir colar caco por caco depois de ter destruído a pessoa com as palavras que você usou? É muito difícil. Então, se você quer ser uma pessoa que vai ter relacionamento saudável, controle suas palavras. Porque senão vai ser como jogar uma pedra num vidro. Vai estilhaçar todo o vidro e depois você falar, perdão, eu não queria, mas já está tudo. Depois não dá para colar caco por caco. Palavras têm o poder de destruir. Então Salomão, no auge da sua sabedoria, o grande rei de Israel, fala o seguinte, segura o que você fala. Porque você vai evitar destruição, você vai evitar briga, você vai evitar
separações, você vai evitar feridas emocionais. Quantas pessoas aqui estão feridas profundamente desde a infância porque o pai falou algo ruim para você, seu bandido, você nunca vai ser nada, você é isso, você é aquilo. Ou seja, o pai que deveria proteger está usando a boca para lançar palavras negativas que ferem as tuas emoções. Se você vai carregar isso para sempre se você não perdoar. Se você não estiver disposto a liberar isso do seu coração, você vai carregar isso para sempre. Palavras, segundo as próprias escrituras, têm muito poder. Então vamos seguir o conselho de Salomão, porque ele foi um homem muito sábio. E ele fala o seguinte: controle as suas palavras para que você não erre no muito falar. Porque quem modera as palavras, quem controla o que fala, é sensato. Terceiro conselho de Salomão: o temor do Senhor prolonga a vida. O temor do Senhor, já vou te explicar o que é, prolonga, te dá muitos anos de vida, te dá longevidade. Mas a vida do ímpio, quem é o ímpio? Aquele que não teme ao Senhor, a vida desse cara é abreviada. E a vida aqui, não estou falando só da vida física não, a vida emocional. Tem gente que vive muito, mas vive depressivo, acabado emocionalmente. Eu não quero. Eu quero viver muitos dias, mas bem, emocionalmente, financeiramente, cercado por quem eu amo, com bons amigos. Então não adianta você viver fisicamente e estar morto emocionalmente ou morto espiritualmente. Você precisa desfrutar a vida nas suas 3 esferas: física, emocional e espiritual. E somente quem prolonga a sua vida nas 3 esferas é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Muita gente não entende. Temor do Senhor não é ter medo de Deus. Temor do Senhor não é simplesmente respeitar, não é isso. Vou contar uma história minha pessoal para você entender o que é o temor do Senhor. Eu fui criado por um pai militar. Meu pai, apesar de ser militar, ele não era carinhoso, mas também nunca foi duro, muito rígido ao ponto de ferir a gente emocionalmente. Ao contrário, ele era um bom pai, mas não era carinhoso, né? Hoje com meus filhos, ele bota meus filhos no colo, fala eu te amo. Eu falei, pô, na minha época não tinha essa brincadeira não de eu te amo. É que vai ficando velho, vai ficando mais sensível, né? Mas meu pai sempre provou o amor dele de outras formas. Não era muito com palavras, com abraço, mas era de outras formas. E uma das coisas, apesar dele não ser um cara muito rígido, ele era muito disciplinado. Então uma das coisas que ele não admitia lá em casa, na época que a gente era criança, éramos 3 homens, 3 irmãos, era comer sem camisa na mesa. Você imagina, a gente voltava do futebol na pracinha, suado, 40 graus no Rio de Janeiro, não tinha negócio de sentar na camisa sem camisa, bota a camisa para sentar na mesa. Era um lance militar que ele tinha. Então eu cresci minha vida toda colocando camisa para poder almoçar. E acabei acostumando. Dificilmente eu sento numa mesa para refeição sem camisa. Teve um dia, uns 3 anos atrás, minha mãe ainda estava viva, que eles foram me visitar. Eles moravam no Rio, eu morava em São Paulo, eles vieram me visitar, não me falaram. Eu cheguei na hora do almoço em casa, não vi ninguém, estava muito calor em São Paulo, tirei a camisa, estava com uma camisa social, tirei, apoiei assim para secar do suor na mesa, sentei na mesa para começar a comer. Dificilmente eu fazia isso, mas nesse dia eu sentei na camisa sem... De repente eu escuto a voz do meu pai e da minha mãe no corredor vindo para a sala onde eu estava. Rapaz, eu fiquei gelado por dentro. E procurei para onde fugir para sair para botar a camisa. Peguei a camisa e fui para um lugar para colocar a camisa para poder voltar com camisa. E eu fiquei pensando, por que eu fiz isso? Eu estou casado há 19 anos, meu pai ia me bater na minha casa? Meu pai ia brigar comigo? Não, mas por que eu sentia a necessidade de sair sem ele me ver para botar a camisa e voltar? Por uma coisa, chama-se temor. Nesse dia eu entendi o que é temor. O que é temor? Eu não tenho coragem de ferir o que para ele é importante. Eu não tenho coragem de começar uma guerra com quem eu amo. Não tenho por que eu passar por cima de algo que para ele é lei. Para mim não é, mas para ele é. Então eu não vou bater de frente com uma coisa que para ele é muito importante. Eu preferi sair correndo. E eu fiz isso sem pensar. Foi algo interno, foi automático. Nesse dia eu entendi o que era o temor do Senhor. É você não ter coragem de afrontar o que para Deus é importante. Porque eu vou fazer algo que para ele é tão importante e eu vou fazer o contrário. Então quando Salomão fala assim, o temor do Senhor prolonga a vida, é o seguinte, se você fizer tudo o que Deus gosta e evitar o que Ele odeia, 6 coisas Deus odeia e a 7ª Ele abomina.
aquele que semeia contenda entre os irmãos. De novo, vai para as palavras. Os maiores erros que a gente comete, segundo as Escrituras, é pelo que falamos, tá? Então, assim, você está brigando com ele. Aí eu sei, em vez de pacificar, eu falo, não, rapaz, ele não falou isso de você, não. Calma aí, vamos resolver. Eu falo, não, falou sim, eu ouvi. Ele ainda falou que você está gordo. Falou que ainda tu está comendo demais. Ou seja, ainda joga a lenha na fogueira. A Bíblia diz que Deus odeia 6 coisas, mas a 7ª, ele vira a cara para você, ele abomina. Aquele que joga contenda, briga entre irmãos. Aí eu sei que Deus odeia isso e vou fazer? Quer dizer que eu não temo ao Senhor, porque se eu temesse ao Senhor, eu jamais jogaria um contra o outro. Quem está entendendo isso aqui? Aí Salomão está falando, se você temer ao Senhor, que é isso, fazer o que Ele ama e evitar o que Ele odeia, eu te dou vida longa. Mas não é só vida física, não. Eu te dou, porque a vida física não vai depender só de temor do Senhor, vai depender se você está se cuidando, está indo ao médico, fazendo os exames, está se alimentando bem, fazendo exercício físico, etc. Genética e outras coisas. Mas eu te dou vida emocional. Eu não deixo a depressão achar o endereço da tua mente. Eu não deixo a insônia encontrar o endereço da tua casa. Eu não deixo o ataque de pânico, o medo, a ansiedade crônica entrar dentro de você. Eu protejo tuas emoções. Eu não deixo a perturbação noturna, que é um problema espiritual, te alcançar. Eu não deixo a falta de perdão te dominar, que é um problema espiritual. Eu não deixo a ingratidão entrar na sua vida, que é um problema espiritual. Ou seja, eu te dou vida física, emocional e espiritual, se você temer ao Senhor. Se você temer a Deus, eu resolvo o que homem nenhum consegue resolver. Se você temer ao Senhor, ou seja, se você não tiver coragem de afrontá-lo fazendo o que ele não gosta, o que ele odeia, eu te respaldo no corpo, na alma e no espírito. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. E a partir de hoje não é mais você falando, é eu falando através de você. Eu quero ver quem vai poder te resistir. Se são as próprias palavras de Deus através da sua boca. Aí eu quero ver quem te segura. Quem te impede. Quem segura teu negócio. Quem separa a tua família. Aí eu quero ver quem vai se levantar contra você. Se é o próprio Deus agindo através de você. Aí eu consigo acreditar naquele versículo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Amém. Salomão deixa 3 conselhos para que a nossa vida possa ser uma vida abundante, porque vida com escassez nos limita muito. A vida com escassez nos enfraquece muito. Passar um tempo de escassez é normal. Eu já passei, você já passou. Viver na escassez não é normal. Não se acostume com a escassez. A vida em abundância é uma promessa bíblica. Só tem 2 tipos de vidas na Bíblia. Ou seja, o padrão bíblico é vida em abundância, vida eterna. Vida eterna você só vai poder ter quando partir daqui. Então você tem que morrer para ter vida eterna. Quer dizer que enquanto nós estamos aqui, qual é a outra vida? Vida em abundância. Só tem esses 2 tipos de vida na Bíblia. Vida em abundância só dá para viver na terra, vida eterna só dá para viver na eternidade. Então pode dar um conselho? Não se acostume com a escassez, porque o nosso destino é abundância.